Quantas vezes em um simples dia alguém já tirou a sua paz? Às vezes é uma palavra atravessada, uma atitude desrespeitosa, uma crítica injusta, e antes que perceba, o coração já está pesado, a mente tomada pela raiva e o corpo inteiro reagindo como se precisasse se defender do mundo. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para você nunca mais se deixar dominar por isso? Que é possível viver em paz, mesmo quando os outros tentam provocar o contrário? A filosofia estoica ensina exatamente isso. A arte de permanecer sereno quando tudo parece querer te tirar do eixo. Pense bem, ninguém controla o que acontece, mas todos podemos controlar como reagimos. E é aí que está o segredo dos fortes. O estoico não é alguém frio, sem sentimentos. É alguém que aprendeu a não ser escravo das próprias emoções. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre como nunca ficar com raiva e nem se incomodar com ninguém. E eu vou te guiar por 7 lições estoicas que podem transformar a forma como você reage ao mundo. Enquanto você assiste, observe-se. Veja onde a raiva costuma nascer dentro de você, o que a alimenta e o que a acalma. E antes de começarmos, quero te fazer um convite. Escreva aqui nos comentários a frase "Eu escolho a paz, não a reação". Escreva essa frase como uma declaração pessoal, um compromisso público com a sua própria tranquilidade interior. Porque cada vez que você reafirma isso, você treina a sua mente para não ceder ao impulso, para lembrar que a verdadeira força está no autocontrole, não na resposta imediata. Então prepare-se, respire fundo, esqueça o mundo lá fora por alguns minutos e venha comigo. As próximas palavras podem te ensinar o poder de permanecer calmo, mesmo quando o caos tenta te puxar para baixo. Primeiro, observe antes de sentir. Sabe o que diferencia uma mente sábia de uma mente reativa? A capacidade de observar antes de sentir. O ser humano tem o hábito de reagir de forma automática, quase instintiva, a tudo o que acontece. Uma palavra atravessada, um olhar de desdém, uma crítica mal colocada. E de repente o corpo se enche de tensão, o coração acelera, a mente começa a fabricar histórias, e o dia já parece perdido. A filosofia estoica nos convida a quebrar esse ciclo, a nos tornarmos testemunhas do que acontece dentro de nós, em vez de escravos das nossas reações. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos perturba, mas a forma como interpretamos o que acontece. Essa frase, por si só, contém um poder transformador. Quando você observa antes de sentir, você cria um espaço entre o fato e a emoção. E é nesse pequeno intervalo que mora a liberdade. É ali que você decide se vai deixar o instinto dominar ou se vai agir com clareza. O estoico entende que nem toda emoção precisa ser acolhida como verdade. Às vezes o que você sente não é a realidade, é apenas uma interpretação precipitada dela. Pense nas situações do dia a dia. Alguém te corta no trânsito. A primeira reação é o impulso, buzinar, xingar, ficar irritado. Mas se você observa antes de sentir, percebe que a situação já passou, o outro carro já seguiu, e a sua raiva só existe porque você decidiu alimentá-la. O mesmo acontece em uma discussão. Muitas vezes, o tom de voz de alguém desperta um gatilho em nós e reagimos sem pensar. Só que quando observamos o que sentimos, percebemos que a irritação não vem do outro, vem da nossa própria necessidade de ter razão, de ser compreendido, de não ser desrespeitado. Observar antes de sentir não é reprimir emoções. É entender de onde elas vêm, antes de permitir que tomem conta. É olhar para o que surge dentro de você com curiosidade e não com julgamento. Quando você começa a fazer isso, a vida desacelera por dentro. As situações continuam acontecendo, mas o seu interior permanece estável. E aos poucos, você se torna aquele tipo de pessoa que não é facilmente abalada. Não porque não sente, mas porque sente com consciência. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava constantemente a si mesmo que as coisas são o que são e não o que pensamos delas. Esse é o cerne da lição. Observar antes de sentir é perceber o fato como ele é, sem os filtros do ego, do medo ou da pressa. É dar tempo para que a razão organize o que o instinto bagunça. Quando você pratica isso,
começa a descobrir que a maioria das emoções negativas que te dominavam não eram inevitáveis, eram apenas automáticas. E é justamente esse o treino estoico, trocar o impulso pela lucidez. Na próxima vez que algo te irritar, silencie por dentro. Observe a emoção como se ela fosse uma nuvem passando pelo céu da sua mente. Ela vai aparecer, vai se mover, e se você não soprar, vai embora. Essa é a força de quem aprendeu a observar antes de sentir. Alguém que não se deixa arrastar pelas ondas, mas aprende a surfar nelas com serenidade e domínio próprio. Essa prática, repetida dia após dia, transforma completamente a maneira como você vive. Você não deixará de sentir, mas passará a sentir com inteligência. E essa é uma das maiores virtudes que o estoicismo pode nos ensinar. Permanecer em paz, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o caos. Segundo, escolha a resposta, não o reflexo. A vida está cheia de situações que nos provocam. Uma palavra mal interpretada, um comentário áspero, uma atitude que parece injusta, e em segundos, a mente já prepara a defesa. A raiva sobe, o tom de voz muda, e o corpo responde antes mesmo que a razão desperte. É assim que a maioria vive, reagindo, por reflexo. Mas a sabedoria começa quando você percebe que entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço. E é nesse espaço que mora o seu poder. A filosofia estoica chama isso de domínio de si mesmo, a capacidade de escolher a resposta, não o reflexo. Epicteto ensinava que ninguém te irrita sem o teu consentimento. Essa é uma das verdades mais duras e libertadoras que existem, porque no fundo, não é o outro que te tira do controle, é você quem entrega o controle ao outro. O reflexo é automático. Alguém te ofende, você devolve. Alguém erra com você, você cobra. Alguém te provoca, você reage. Mas a resposta é consciente. É quando você percebe que pode escolher não se deixar arrastar pelo impulso, que pode manter a calma, mesmo quando o mundo tenta te fazer perder o equilíbrio. Pense em algo simples como uma discussão em casa ou no trabalho. Você sabe que tem razão, mas percebe que o outro está exaltado. O reflexo seria elevar o tom, tentar vencer na voz ou nas palavras. A resposta sábia, porém, seria o silêncio estratégico, a pausa que impede a escalada do conflito. Essa escolha não é fraqueza, é força, é a demonstração de que você domina a si mesmo enquanto o outro é dominado pelas próprias emoções. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te ferem. Essa frase resume a essência da lição. Quando você responde com serenidade, você rompe o ciclo da reatividade. Você deixa de ser controlado pelas ações alheias e começa a agir de acordo com seus próprios princípios. E é nesse momento que a paz interior começa a se firmar. Não como um estado de passividade, mas como um ato ativo de sabedoria. No cotidiano, esse exercício é constante. No trânsito, alguém te fecha e você decide não xingar. No trabalho, alguém te critica injustamente e você escolhe ouvir, refletir, talvez até agradecer pela perspectiva, mesmo que venha distorcida. Na família, alguém te trata com impaciência e você decide responder com gentileza. Cada uma dessas escolhas é um treinamento. A cada vez que você opta pela resposta e não pelo reflexo, você fortalece o músculo da razão e enfraquece o domínio do impulso. O estoico entende que não controlar o outro é natural, mas controlar a si mesmo é dever. E isso não se faz com frieza, e sim com consciência. Quando você escolhe a resposta, você honra o tempo entre o estímulo e a ação. Aquele breve momento em que a alma pode respirar antes de agir. É ali que o sábio vive. É ali que você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna o autor da própria conduta. Escolher a resposta é um ato de liberdade. É a recusa em ser moldado pelo comportamento alheio. É olhar para o caos e dizer: eu não vou reagir como esperam. Eu vou agir como escolho. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Um dia você perceberá que as provocações não te atingem mais da mesma forma, que o que antes te desestabilizava, agora te ensina, porque você já não é alguém que reage, é alguém que decide.
E essa é uma das maiores vitórias que um ser humano pode alcançar, a vitória sobre si mesmo. Terceiro, veja o outro como um espelho. Uma das lições mais transformadoras da filosofia estoica é aprender a ver o outro como um espelho. Parece simples, mas exige maturidade e consciência, porque no fundo, cada pessoa que cruza o nosso caminho revela algo sobre nós mesmos, algo que talvez ainda não tenhamos coragem de enxergar. Quando alguém te irrita, te decepciona ou te provoca, essa reação diz mais sobre o que está dentro de você do que sobre quem está diante de você. O estoicismo nos ensina a observar essas reações com atenção, porque nelas estão as pistas daquilo que ainda precisamos trabalhar internamente. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Isso vale também para as pessoas. Não é o outro que te desequilibra, é a forma como você o enxerga. O comportamento alheio é apenas o espelho que reflete o seu estado interior. Quando alguém age com grosseria e você se sente ofendido, é porque há algo em você que ainda busca aprovação ou reconhecimento. Quando alguém demonstra arrogância e isso te incomoda, talvez seja porque ainda existe um ponto de orgulho que precisa ser dissolvido. Assim, cada encontro se transforma em um exercício de autoconhecimento, se você tiver coragem de olhar com honestidade. Marco Aurélio lembrava que, quando alguém te fizer mal, pensa que ele age assim por ignorância do bem e do mal. Ou seja, o outro não é o problema. Ele é apenas um espelho da natureza humana em ação e da nossa reação diante dela. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de levar as atitudes dos outros para o lado pessoal. Passa a enxergar que, assim como você age de acordo com as suas dores, os outros também estão presos nas limitações e confusões deles. E essa compreensão desperta um tipo raro de serenidade, a de não se sentir mais atacado, mas de observar com compaixão. Na prática, isso significa transformar cada relação em um campo de aprendizado. No trabalho, quando um colega é injusto, veja o espelho. Será que isso te desperta por medo de ser desvalorizado? Em casa, quando alguém repete um comportamento que te frustra, olhe o reflexo. Será que é o apego à expectativa que te causa dor? E até mesmo quando alguém te elogia, o espelho continua ali. Será que o seu humor e a sua autoestima dependem do olhar do outro? Cada resposta sincera a essas perguntas é um passo em direção à liberdade emocional. O estoico compreende que ninguém é seu inimigo, a não ser a própria mente quando não é observada. O outro é apenas o cenário onde se projetam as suas reações. E quando você muda a maneira de ver o espelho, o reflexo muda também, porque ao invés de ver defeitos, você começa a enxergar lições. Em vez de se irritar, você começa a compreender. E em vez de carregar mágoas, você começa a desenvolver paciência, empatia e domínio próprio. Ver o outro como um espelho não é romantizar o comportamento humano, mas aceitar que cada pessoa é um professor disfarçado. Uns te ensinam com amor, outros com dor, mas todos te ensinam. Essa consciência muda completamente a forma como você vive. A raiva dá lugar à reflexão. A culpa se transforma em aprendizado e o julgamento cede espaço à compreensão. E quando você chega nesse ponto, descobre que as pessoas nunca foram obstáculos no seu caminho, foram o caminho em si, o espelho perfeito daquilo que você precisava enxergar para evoluir. Quarto, reinterprete as ofensas. Reinterpretar as ofensas é uma das práticas mais libertadoras da filosofia estoica e talvez uma das mais desafiadoras também, porque o impulso natural é reagir, sentir raiva, se defender, querer provar que o outro está errado. Mas o estoico entende que a verdadeira força não está em revidar, e sim em compreender o que realmente está por trás de uma ofensa. Quando alguém te atinge com palavras duras, o primeiro impacto é emocional, mas a dor só se mantém se você decidir dar significado àquilo. E é justamente aí que começa o exercício da razão. Entender que o poder de uma ofensa não está nas palavras, mas na interpretação que você dá a elas. Epicteto dizia: quando alguém te ofende, lembra-te de que é a sua opinião, não é a verdade. Essa frase é um escudo. Ela nos lembra que o outro diz parte da visão que ele tem do mundo, uma visão moldada por experiências, dores,
crenças e limites que não são os seus. Quando você acredita que a ofensa é uma descrição fiel de quem você é, você entrega ao outro o poder de definir o seu valor. Mas quando você percebe que o que foi dito é apenas um reflexo da mente de quem fala, a ofensa perde o peso. Ela deixa de ser uma ferida e se torna apenas um som, inofensivo, passageiro, incapaz de te atingir se você não permitir. Na vida cotidiana, isso acontece o tempo todo. No trabalho, quando um colega faz um comentário irônico. Em casa, quando alguém usa o tom de voz errado. Nas redes sociais, quando surge uma crítica injusta. Em todos esses momentos há uma escolha. Você pode reagir e se prender ao conflito, ou pode reinterpretar. Pode enxergar aquilo como um teste da sua maturidade, um lembrete de que a opinião do outro não muda quem você é. Quando você escolhe reinterpretar, você não finge que não aconteceu. Você apenas muda o ângulo. E quando muda o ângulo, muda o significado. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se alguém te ofende, considera que ele age segundo o que acredita ser certo. Cabe a ti decidir se isso te prejudica ou não. Essa é a essência da sabedoria estoica. A ofensa só fere quando você a transforma em ferida. Se você a vê como um fato neutro, uma opinião, uma emoção alheia, um ruído externo, ela se dissolve. E o mais interessante é que, quando você se recusa a se ofender, o poder do outro desaparece. Ele pode até continuar falando, mas você já não se abala, porque não há nada em você para ser atingido. Reinterpretar as ofensas é, na prática, um ato de liberdade emocional. É decidir que a sua paz vale mais do que ter razão. É escolher não carregar dentro de si o que o outro tentou jogar. É deixar que as palavras caiam no chão sem eco. Essa atitude não te torna passivo, te torna sábio, porque a verdadeira vitória não é vencer uma discussão, é vencer a necessidade de discutir. Com o tempo, você percebe que as ofensas dos outros são, na verdade, reflexos das dores deles. Quem está em paz não ofende. Quem se conhece não precisa diminuir ninguém, e quem tem clareza sobre o próprio valor não busca ferir o valor alheio. Quando você entende isso, a compaixão substitui a raiva, a calma toma o lugar do impulso, e o silêncio passa a ser a sua melhor resposta. Reinterpretar as ofensas é, em última análise, reinterpretar a vida. É enxergar tudo o que acontece sob uma nova luz, mais racional, mais humana, mais tranquila. E quando você domina essa arte, percebe que ninguém pode realmente te ferir, a não ser você mesmo, se escolher acreditar que foi ferido. Quinto, cultive a serenidade como prática diária. Cultivar a serenidade como prática diária é um dos maiores exercícios de sabedoria que o ser humano pode realizar. A serenidade não é um dom reservado a poucos, nem algo que acontece por acaso. Ela é construída, pouco a pouco, nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. A filosofia estoica ensina que a paz interior é resultado de disciplina mental, de atenção constante ao que realmente importa, e da consciência de que a maior parte do que nos inquieta está fora do nosso controle. E justamente por isso, o caminho para a serenidade começa dentro e não fora. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem de ordenar cada coisa em seu devido lugar. Essa é a base da serenidade estoica, colocar a mente em ordem antes de tentar colocar o mundo em ordem. No cotidiano, isso significa não deixar que os imprevistos governem o seu humor, o atraso, a crítica, o erro alheio. Nada disso precisa roubar o seu equilíbrio se você estiver preparado para lidar com a imperfeição das coisas. O estoico entende que o mundo é instável e que resistir a essa instabilidade é o que gera sofrimento. Quando você aceita o fluxo natural da vida, sem tentar controlar tudo, o coração encontra descanso. A serenidade não surge no silêncio das montanhas, mas no barulho do dia a dia. É no trânsito, nas filas, nas conversas difíceis e nas decepções que ela precisa ser praticada. Cada vez que você se depara com algo que foge do seu controle, você tem uma escolha: reagir com irritação ou responder com calma. E é nessa escolha que a serenidade cresce. Assim como um músculo que se fortalece pelo uso,
a tranquilidade interior se expande a cada situação em que você decide manter a mente quieta. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não se perturba com o que não pode controlar. Essa liberdade é o fruto mais nobre da serenidade. Quando você pratica a calma como um hábito, começa a perceber que muito do que te incomodava antes simplesmente perde a importância. A crítica de alguém já não pesa tanto. O erro de um dia já não destrói a sua confiança. As opiniões externas já não têm o mesmo poder sobre o seu humor. Você passa a caminhar com leveza, porque entende que reagir menos não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Na prática, cultivar serenidade é acordar todos os dias com uma intenção, não se deixar dominar pelo caos externo. É preparar a mente antes que o dia comece. É olhar para o que está por vir e já decidir que, aconteça o que acontecer, você escolherá responder com equilíbrio. Isso não significa se tornar apático ou indiferente, mas agir com consciência. Significa falar quando for necessário, silenciar quando for sábio e entender que nem toda batalha precisa ser travada. Com o tempo, essa prática se torna natural. Você começa a notar que as mesmas situações que antes te tiravam do eixo agora se transformam em testes de serenidade. E a cada um deles, você se conhece mais. A raiva se torna reflexão, a ansiedade se transforma em paciência e o medo dá lugar à confiança. É assim que o estoico vive, em constante treinamento da mente, buscando a harmonia entre razão e emoção. Cultivar a serenidade diariamente é, em essência, um compromisso com a sua própria liberdade. Porque quem aprende a permanecer calmo em meio ao tumulto, descobre que nada nem ninguém tem poder sobre o seu estado interior. E essa é a maior conquista que alguém pode alcançar. Viver em paz, não porque o mundo é tranquilo, mas porque você aprendeu a ser. Sexto, afaste-se do drama alheio. Afaste-se do drama alheio. Essa lição estoica parece simples, mas talvez seja uma das mais difíceis de praticar. Vivemos em um mundo que se alimenta do ruído, das opiniões, das brigas, das comparações e das emoções exageradas. É como se o caos tivesse se tornado um hábito coletivo. E sem perceber, acabamos absorvendo preocupações que não são nossas, nos envolvendo em discussões que nada acrescentam e permitindo que a confusão emocional dos outros abale a nossa própria paz. A filosofia estoica, no entanto, nos lembra de algo essencial. O que pertence ao outro não deve dominar o seu interior. Epicteto ensinava que o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. Isso vale também para os problemas alheios. Quando você se deixa arrastar por dramas que não te dizem respeito, está emprestando a sua energia a algo que não pode controlar. E o resultado é previsível: cansaço, irritação, frustração. O estoico aprende a diferenciar compaixão de envolvimento. Ser compassivo é ouvir, compreender, ajudar quando for possível, mas sem permitir que o sofrimento dos outros se torne o seu próprio. Já o envolvimento emocional desmedido é uma armadilha. Você mergulha em algo que não pode resolver e acaba se afogando junto. No cotidiano, isso acontece mais do que imaginamos. Um colega vive reclamando e você sente a obrigação de carregar o peso. Junto, um familiar transforma cada dificuldade em drama e você entra no jogo para tentar consertar. Um amigo vive preso a conflitos e te chama para participar deles, como se você fosse responsável por mediar o mundo. E quando percebe, a sua mente está cheia de problemas que não são seus. E o seu dia está tomado por emoções que nem começaram dentro de você. Marco Aurélio dizia: a alma fica tingida pela cor dos pensamentos que abriga. Se você convive constantemente com pessoas que vivem no excesso de raiva, de queixa, de vitimismo, e não coloca limites, inevitavelmente será tingido por essas cores. O estoico sabe que preservar a serenidade exige distância emocional. Isso não é frieza, é sabedoria. É entender que ajudar o outro não significa adoecer junto com ele, que ouvir não significa absorver, que amar não significa se perder. Afastar-se do drama alheio é um ato de higiene mental. É manter a mente limpa do que é inútil e o coração livre do que é pesado demais. Não se trata de se isolar,
mas de saber onde termina o seu dever e começa o do outro. Quando você reconhece isso, passa a viver de forma mais leve. Você ainda se importa, mas não se abala. Ainda oferece apoio, mas sem carregar o fardo. E isso te permite ter mais clareza para realmente ajudar quando necessário, em vez de se confundir com o problema. Com o tempo, você começa a perceber que a paz é uma escolha que precisa ser protegida, que há pessoas que ainda não estão prontas para a serenidade e vão tentar te puxar para o caos porque é o único ambiente onde sabem viver. O estoico, diante disso, não reage com desprezo, mas com consciência. Ele compreende, mas não se envolve. Observa, mas não absorve. Está presente, mas sem perder o centro. Afaste-se do drama alheio. Essa é uma forma de respeitar a si mesmo, porque enquanto você gasta energia tentando resolver o que não pode, deixa de cuidar do que realmente está nas suas mãos, o seu próprio equilíbrio. E quando você protege sua paz, algo muda ao seu redor. O mundo continua barulhento, mas o seu interior se torna silencioso, e é nesse silêncio que nasce a verdadeira força. Sétimo e último, agradeça por cada teste emocional. Essa talvez seja uma das lições mais profundas e difíceis de viver dentro da filosofia estoica, porque o instinto natural é resistir ao desconforto, evitar o que dói, querer uma vida sem contratempos. Mas o estoico enxerga diferente. Ele entende que as dificuldades não são castigos, são exercícios. Cada situação que abala o seu equilíbrio é uma oportunidade de fortalecer a mente, de provar a si mesmo o quanto você evoluiu. A vida não testa para te punir, mas para te lapidar. Epicteto dizia que as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Quando você passa por um teste emocional, uma perda, uma ofensa, uma rejeição, uma decepção, é ali que o seu caráter é colocado à prova. Você descobre se o que aprendeu é teoria ou prática, se o seu autocontrole é firme ou apenas discurso, se a sua serenidade resiste quando o chão balança. Por isso, agradecer pelo teste não é gostar da dor, mas reconhecer o valor que ela tem na construção da sua força interior. No cotidiano, os testes emocionais aparecem de forma disfarçada. Um colega que te provoca, um familiar que desperta velhos ressentimentos, uma situação que não sai como planejado. À primeira vista, parece azar, mas se você olhar com os olhos de um estoico, verá que é treino. Treino de paciência, de desapego, de humildade, de compreensão. A cada vez que você escolhe responder com calma, quando seria mais fácil explodir, você se torna mais forte. A cada vez que você aceita o que não pode mudar, quando seria mais cômodo reclamar, você se torna mais livre. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "O fogo prova o ouro e as adversidades provam o homem." Essa frase resume o espírito estoico diante da vida. O sofrimento é o calor que purifica o caráter. E quanto mais consciência você tem disso, menos tempo gasta lamentando o que acontece e mais tempo dedica a aprender com o que aconteceu. É por isso que o estoico agradece, porque sabe que sem o teste não há progresso, sem o desafio não há virtude, sem o desconforto não há sabedoria. Agradecer pelos testes emocionais também significa mudar a relação com o erro. Em vez de se punir por ter reagido mal, você passa a observar e aprender. Você se vê falhando, mas entende que cada falha é parte do processo. É como se cada situação difícil fosse um espelho que revela os pontos que ainda precisam de trabalho. E ao aceitar isso com humildade, você cresce. A maturidade emocional nasce desse olhar, o de quem entende que tudo o que acontece é matéria-prima para o aprimoramento pessoal. Na prática, agradecer por cada teste é um ato de coragem. É olhar para um dia ruim e dizer: "Isso também serve." É compreender que a vida está te treinando o tempo todo para ser mais paciente, mais resiliente, mais sábio. Quando você começa a enxergar assim, as dificuldades deixam de ser inimigas e se tornam aliadas. A raiva vira lição sobre controle, a frustração ensina aceitação, a perda ensina desapego, e cada dor se transforma em um degrau que te aproxima da paz que não depende das circunstâncias.
A filosofia estoica nos lembra que nada tem o poder de nos ferir tanto quanto a interpretação que fazemos das coisas. E quando você agradece, muda essa interpretação. Você deixa de ver a vida como algo que te acontece e passa a vê-la como algo que te forma. E nesse ponto a gratidão deixa de ser um gesto de fé e se torna uma estratégia de sabedoria. Porque quem é grato por cada teste não apenas suporta melhor a vida, vive melhor, vive com consciência, serenidade e uma força que não se abala. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra o quanto você está comprometido com o seu crescimento interior e com a construção de uma mente mais forte e serena. Poucas pessoas têm a disciplina de buscar conhecimento para evoluir emocionalmente. E o simples fato de você ter permanecido até o final já te coloca à frente, porque a verdadeira transformação começa quando a gente decide se conhecer e agir com consciência. Agora, eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui embaixo. Escreva o que você sentiu, o que mais fez sentido para você neste vídeo, ou apenas digite gratidão. Assim eu vou saber que você ficou comigo até o final e que faz parte desse caminho de sabedoria e autodomínio. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Aqui, toda semana, eu trago reflexões profundas sobre a filosofia estoica e como aplicá-la na vida real, de forma prática e transformadora. E não se esqueça de ativar o sininho para continuar recebendo os próximos conteúdos. No final deste vídeo, vou deixar mais um conteúdo com mais sabedoria estoica, que vai te ajudar a continuar essa jornada de fortalecimento interior. Então, fica por aqui, respire fundo e siga aprendendo a viver com mais clareza, calma e propósito.